custos de produção. É o valor de bens e serviços consumidos na própria produção, na qual se produz outros bens e serviços. São uma ferramenta muito utilizada pelas empresas em geral, como um conceito que serve de base para a tomada de decisões sobre a sustentabilidade de um determinado empreendimento. Para a sobrevivência de uma companhia, este estudo é um dos temas de maior importância dentro de uma análise de viabilidade econômica, servindo como indicativo para a escolha das melhores alternativas de produção. A diferença entre custos diretos e indiretos. Os custos diretos são todos aqueles gastos com material ou mão de obra aplicados diretamente no produto, como, por exemplo, o salário do operador da máquina, a quantidade de embalagem do produto final e etc. Os custos indiretos são também gastos com o processo produtivo, porém não estão diretamente relacionados ao produto final. Temos como exemplo o aluguel da fábrica, energia elétrica, os gastos com a água e entre outros. A diferença entre custos fixos e variáveis. Os custos fixos são gastos que não se modificam independente da variação de volume de produção e de vendas. São aqueles gastos que, mesmo com todas as máquinas paradas, a empresa terá. Alguns exemplos são o aluguel e a depreciação de máquinas. Já os custos variáveis são aqueles que se modificam de acordo com o volume de produção e de vendas, como, por exemplo, as matérias-primas, os fretes e a mão de obra. E por último, os objetivos de firma. Entre eles estão maximizar a produção para um dado custo total e maximizar o custo total para um dado nível de produção. Era uma vez uma vila de ratinhos que enfrentava problemas de abastecimento. O comércio quase nunca tinha queijos disponíveis, e os que haviam no mercado eram ruins e caros. Mesmo assim, havia uma enorme demanda pelos poucos queijos que existiam no mercado. Os queijos que abasteciam esse mercado eram conseguidos por ratinhos profissionais. Esses ratinhos buscavam os queijos fora da vila, realizando um trabalho árduo e, por vezes, arriscado. Por esses motivos, os queijos conseguidos eram vendidos por preços muito elevados na vila. A situação continuou assim por algum tempo, até que um desses ratinhos profissionais, um dia, teve uma ideia. Ele pensou que poderia fabricar queijos em quantidade suficiente para acabar com a crise na sua vila, e que poderia também ganhar um bom dinheiro com esse investimento. No entanto, antes de iniciar a fabricação, pensou nos custos que teria. O primeiro custo que ele analisou foi seu custo de oportunidade, o quanto deixaria de ganhar como rato caçador de queijo profissional enquanto trabalhava na sua própria fábrica. Em seguida, os custos variáveis, como quanto gastaria com a variação de quantidade produzida de queijos. Depois, seus custos fixos, que não dependiam de nenhuma variável, como luz, água, aluguel, entre outros. Depois, seus custos explícitos, como gastos com insumos, como ingredientes, salário dos operários, etc. Em seguida, analisou seus custos implícitos, como quanto ele ganharia com os juros do dinheiro que ele aplicaria para abrir a fábrica se tivesse mantido o dinheiro aplicado em sua conta de poupança no banco. Analisou depois seus custos totais, somando todos os seus custos anteriores. Em seguida, fez uma estimativa da sua produção e calculou seu custo total médio, que é o custo total dividido pela quantidade produzida, obtendo um valor de custo por unidade de produção. E por último, analisou o custo marginal, que é o custo que ele tem por unidade adicional da sua produção. Depois de analisar todos esses custos,
ele percebeu que seria viável o investimento e teria um bom lucro. Foi então ao banco e pegou o dinheiro emprestado. Contratou trabalhadores, comprou insumos e abriu sua pequena fábrica de queijos. Com o passar do tempo, devido à grande demanda por queijos, ele obteve lucros cada vez maiores e teve de aumentar sua produção, abrindo uma nova fábrica maior. Seus queijos eram melhores e mais baratos, e por isso logo ganharam um espaço no mercado da vila. Depois de um longo tempo, sua produção aumentou e atingiu o equilíbrio, atendendo a todos na vila. Ele resolveu o problema do mercado e conseguiu um lucro considerável através do seu investimento bem feito, levando em conta a análise de custos. Assim, a crise acabou e o comércio melhorou, e todos foram felizes para sempre em Ratópolis. Fim.